Você quer descobrir qual é a melhor farinha para se consumir? Vem comigo que eu vou te explicar. Meu nome é Daniela Dalpozo, sou nutricionista e eu ajudo mulheres a terem um relacionamento mais saudável consigo mesmas através da alimentação. E hoje eu vou fazer um vídeo que vocês já me pediram muito para saber qual é a melhor farinha para se consumir. Então eu já preparei aqui um esquema, tá? Sinceramente, eu não sou boa com linhas retas, me perdoem arquitetas e engenheiros, seja lá quem você for. Ou se você tem toque com linhas tortas, porque eu juro que eu dei o meu melhor sem uma régua, tá? Então, enfim. Vou explicar sobre farinha de trigo, aveia, milho, amêndoas, coco, arroz, grão de bico e linhaça, tá? Eu quero explicar cada uma delas. Lembrando que tudo que eu falar aqui, o valor de referência são 100 gramas. Então, 100 gramas de farinha de trigo, de aveia, milho e por aí vai. Fechou? Vamos começar com a mais tradicional de todas, a farinha de trigo. Farinha de trigo é rica em zinco. Farinha de trigo é rica em ácido fólico. Tá lá a nossa vitamina B9, tá? Por que é rica em ácido fólico e ferro? Porque antigamente, vou botar só um FE, porque antigamente pessoas sofriam de desnutrição. Hoje a maioria das pessoas sofrem de obesidade, mas antigamente a gente sofria de desnutrição. E daí surgiu uma lei aqui no Brasil, onde todas as farinhas de trigo deveriam ser enriquecidas com ácido fólico e ferro, né? Por isso que elas são ricas no complexo B, principalmente, né? B9, mas também ferro. Certo? Então sim, a farinha de trigo ela também tem valor nutricional e ela não é horrível como as pessoas teoricamente sempre imaginam. Em 100 gramas de farinha de trigo, você vai encontrar mais ou menos 360 calorias. Então pensa aí num bolo, o que você usa 100 gramas, né? Então em 100 gramas de farinha de trigo, você vai encontrar 360 calorias. A farinha de trigo, a gente tem a refinada, que eu vou fazer um R aqui, e a gente tem a integral também. Na farinha refinada, que é aquela tradicional, a gente encontra mais ou menos 2 gramas de fibra, enquanto na integral a gente encontra 12 gramas de fibra. Então, óbvio, gente, que a farinha integral é melhor que a farinha tradicional, né? Se você não tem problema nenhum com glúten, você pode estar consumindo a farinha de trigo, que não tem problema nenhum. Já se você é sensível ao glúten, se você tem algum tipo de sensibilidade ou você é celíaca, eu te aconselho a pegar as outras opções daqui, tá? Porque essa de trigo contém glúten, com certeza. Já a nossa segunda farinha, que é a aveia, ela tem um componente chamado beta-glucano. O que é isso? A aveia é uma ótima farinha para quem quer cuidar muito do colesterol, quem quer cuidar muito do coração. Então a aveia é um ótimo alimento, é uma ótima fibra, é uma ótima farinha para quem tem problemas cardíacos. Além, claro, dela ter muita fibra. Em média, 100 gramas de farinha de aveia, você vai encontrar 384 calorias, tá? Na farinha. No farelo de aveia, que também é muito bom, você vai encontrar uma média de 250 calorias. Então já fica menos calórica. O farelo de aveia também é sensacional. Na farinha de aveia, você vai encontrar uma média, vou botar um F de farinha, 9,8 gramas de fibra. Enquanto no farelo de aveia, você vai encontrar uma média de 16 gramas de fibra. Então, claramente, o farelo é melhor que a farinha. Porém, ambas são muito boas, tá? Eu particularmente adoro o farelo em cima de tudo, tá? Porque olha a quantidade de fibras que a gente consegue bater num dia, olha que alimento rico, né? Aveia, assim, ó, sensacional, é um alimento completíssimo. Então, invistam na aveia. Em seguida, a gente tem a farinha de milho, que é uma farinha mais refinada, como se fosse a farinha de trigo, porém ela não contém glúten. Então é uma farinha legal para quem não tolera o glúten, tá? A farinha de milho, ela é rica em vitamina A. Vitamina A, que é um ótimo antioxidante, vitamina A, que é ótima para nossa saúde ocular, né? A nossa saúde dos olhos aqui. Então o milho, sensacional, também é uma super de uma farinha. Em 100 gramas de farinha de milho, você encontra uma média de 350 calorias. Então, olha, ela é muito próxima ao trigo, tá? Muito próxima em questão calórica. Na questão das fibras, em 100 gramas você encontra em média 5,5 gramas de fibra. Então, assim, gente, tem gente
gente que, não quero comer trigo. Daí vai lá e compra um monte de farinha de milho, né? Só que na verdade é muito parecida. A diferença de uma de outra é que uma tem glúten e outra não tem glúten. Então se você tem problemas, coma de milho. Se você não tem problemas com glúten, você pode comer de trigo. Já a farinha de amêndoas, que quando surgiu a low carb, meu Deus, todo mundo começou amêndoas, e amêndoas é mais cara assim, tá? Ela é uma farinha rica em quê? Em gorduras, né? Então ela é rica em gorduras boas. E obviamente, como ela tem gorduras, na amêndoas ela tem gordura, ela carrega consigo a vitamina E. Ela é antioxidante, ela é boa para uma imunidade, ela é boa para uma série de coisas. Como ela é uma farinha rica em gorduras, o que ela acontece? Ela é extremamente mais calórica. Então em 100 gramas de farinha de amêndoas, você encontra uma média de quase 600 calorias. E aqui as pessoas se perdem, né? Porque, tudo vai ser sem trigo, então vamos botar farinha de amêndoas. Farinha de amêndoas é boa, tá, gente? Farinha de amêndoas é boa, mas ela é quase o dobro da farinha de trigo. Então não é pra ficar botando farinha de amêndoas em tudo, tá? Mescla uma ou outra até agora. Qual que tá ganhando aqui como melhor é a farinha de aveia. E em questão de fibras, 100 gramas de farinha de amêndoas, você encontra uma média de 13 gramas de fibras. Então ela também tem muita fibra, ela também tem vitaminas, ela também tem minerais. Não é uma farinha ruim, né? Pelo amor de Deus. Mas a gente tem que ter um cuidado, sim, porque ela acaba sendo mais calórica. Você pode consumir, mas então consuma em menos quantidade. Já a farinha de coco também é muito utilizada, né? Porém, ela é uma farinha que deixa os alimentos um pouquinho mais secos. Então, quando você vai fazer um bolo ou uma preparação, você tem que ter um cuidado de adicionar algum líquido a mais, porque senão vai ficar seco e não vai ficar legal. Bem importante e bem necessário. Ela também é rica em gorduras. Vitaminas também contém igual da amêndoas, vitamina E, vitamina A, também aqui vitamina D, também é muito interessante. E ela é baixa em carboidrato. Essas duas aqui são ricas em gorduras e baixas em carboidratos, enquanto as outras já têm mais carboidrato. Em 50 gramas de farinha de coco, você encontra uma média de 400 calorias. Por que também subiu o número das duas aqui? Justamente porque elas são ricas em gordura. E em 100 gramas de farinha de coco, você encontra uma média de 9 gramas de fibras. Então também é uma farinha rica em fibras, também é uma farinha legal em fibras, e você também pode estar mesclando. Ela é bem mais barata que a farinha de amêndoas, né? Então vale estar mesclando entre uma ou outra, isso também é legal. Aqui se encaixa muito também a farinha de amendoim, tá? Quase as mesmas quantidades aqui e bem mais barata que a farinha de amêndoas. Já a farinha de arroz, que muita gente substitui a farinha de trigo pela de arroz justamente porque não tem o glúten, é uma farinha sinceramente meio pobre, tá? Ela não tem muita fibra, ela não tem muita coisa. Como é uma farinha muito vazia nutricionalmente, a não ser que você pegue a farinha integral de arroz, daí beleza. Mas a farinha tradicional de arroz, ela não tem muitas vitaminas. De verdade, não tem muitas vitaminas. Então, a gente vai colocar aqui mesmo que ela é fonte de carboidrato. O negócio dela é que ela é muito utilizada na culinária. Só que como ela não tem glúten, ela não dá aquela liga. Então, muita gente erra ao fazer a receita com a farinha de arroz, porque não tem a liga que é o glúten responsável por isso. E daí tem que adicionar geralmente nas receitas goma xantana, que dá essa liga, né, essa combinação perfeita para as suas receitas. Em 100 gramas de farinha de arroz, em média, você vai encontrar também 380 calorias, tá? Muito próximo aqui da farinha de trigo. E você vai encontrar uma média de 5 gramas de fibra, tá? Isso na farinha de arroz branca. Se você encontrar a farinha de arroz integral, aí sim, você vai ter bastante vitaminas, bastante fibras e mais um monte de coisa bem interessante. Já a nossa farinha de grão de bico, ela é rica em proteínas, justamente porque o grão de bico é um alimento de origem vegetal que contém bastante proteína. Então, quem quer ali dar um toque na receita mais proteica, adiciona a farinha de grão de bico, principalmente em receitas salgadas. Por exemplo, vai fazer um muffin de tarde. Ao invés de fazer com uma farinha de arroz, faz com uma farinha de grão de bico. Já vai te ajudar bastante a aumentar o consumo proteico desta refeição. Em média, em 100 gramas de farinha de grão de bico, você vai encontrar 250 calorias, tá? Então aqui, ó, bem legal, ela é até menos calórica que as outras e também é uma super de uma farinha. E além disso, você vai encontrar o quê? Uma média de 8 gramas de fibra. Então também tem fibra, tem proteína, tem baixa caloria, tá? Aqui depende muito, mas é uma média de 250, 280 calorias. E por fim, a farinha
mais ricas em fibras é a farinha de linhaça. Em 100 gramas de farinha de linhaça, agora começando de trás para frente, para vocês verem tão poderosa que ela tem 28 gramas de fibra. Então a farinha de linhaça tem muita fibra, tipo muita fibra mesmo. Ela ajuda bastante a gente em toda a questão do coração. Vou até fazer um coração aqui pra vocês. Ela ajuda bastante porque ela é rica em ômega 3, né? Então é uma farinha rica. Farinha não, né? A linhaça em si, ela é extremamente anti-inflamatória, antioxidante. Então assim, gente, ela é sensacional. E em 100 gramas de farinha de linhaça, você encontra uma média de 200 calorias. Então olha só como ela é benéfica. Ah, Dani, tem uma melhor, tem uma pior? Depende do seu objetivo, que receita que você vai fazer, como você vai fazer, tudo nessa vida depende, né? A gente consegue perceber que umas são mais pobres em fibras, outras são mais calóricas, outras têm necessidades e vitaminas diferentes. Então não tem certo, não tem errado, tem aquilo que é melhor para você e para o seu objetivo. Espero do fundo do meu coração que você tenha gostado desse vídeo. Na verdade, eu achei nele um vídeo muito completo, muito sensacional, que traz clareza sobre as farinhas. E não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para continuar recebendo vídeos como esse. Um beijo e até o próximo vídeo.